Olha, Ó, a enfermeira Raquel Maria, viúva do policial militar Danilo Negrão, falou que só descobriu da morte do marido que depois que ele tinha dívidas enormes deixadas por ele por causa do vício em apostas. É uma história que repercutiu muito no final de semana, gente. E ela contou que os empréstimos somaram quase R$ 1 milhão e envolviam bancos, amigos e até mesmo agiotas. A Raquel relata que o policial começou a apostar durante a Copa do Mundo de 2022 e aí acabou entrando num quadro de depressão que, segundo ela, comprometeu completamente a vida financeira da família e gerou cobranças e ameaças depois da morte dele no ano de 2023. Eu vou pedir a sua atenção para você assistir ao vídeo dela agora, em que ela explica a história inteira. Olá, bom dia. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo, até porque hoje é dia de jogo, né? Deve estar todo mundo aí, muita gente apostando, né? Então eu resolvi fazer aqui um breve relato do que me aconteceu. Era na última Copa de 2022, o meu marido começou a jogar o jogo das bets. Então, ele que era uma pessoa admirável, um homem incrível, um homem honrado, um homem provedor, um homem trabalhador, honesto, um bom pai de família, uma pessoa incrível, né? Quem conheceu ele sabe que ele era muito maravilhoso. Então, assim, para vocês verem que esse jogo veio para destruir vidas, sim, tá? E é onde a gente menos espera. Então, eu quero deixar um alerta aqui para vocês. Gente, não joga. Não joguem, porque pode ser um caminho sem volta, tá? Eu falo porque eu vi o meu marido perdendo a vontade de viver, porque ele começou ganhando, mas depois perdeu muito dinheiro. E tudo que ele ganhava, ele já jogava ali de imediato. E foi muito dinheiro. Então, assim, ele começou a pegar dinheiro emprestado, a família tentou ajudar, né? De uma certa forma. Todo mundo acolheu ele, porque ele contou, ele teve essa facilidade de contar para a família, contar para todo mundo o que ele estava passando, né? Então a gente tentou, de alguma forma, ajudar ele a sair desse vício, só que infelizmente não teve um desfecho bom, porque levou a vida dele, né? Ele entrou numa depressão, porque ele estava devendo muito dinheiro e ele viu que estava perdendo a dignidade dele como homem, então ele foi perdendo a vontade de viver. A gente tentou sim ajudar ele, né? A gente levou ele a alguns médicos para fazer tratamento psiquiátrico, mas a gente viu que não resolveu muito. Então, eu quero pedir para vocês nem começar, nem entrar nesse jogo. Pode ser que ele pode dar certo para você um tempo, mas vai dar ruim, gente, vai dar ruim, tá? Ele vicia, ele te leva pro fundo do poço. Tem muita gente me procurando porque já está no fundo do poço. Tem muita gente falando que tá pensando em fazer besteira, mas eu falo, gente, procuram ajuda, peçam ajuda. Ainda dá tempo de sair dessa situação. Não joguem com consciência, não joguem pouco, não joguem muito, não joguem nada. Esse jogo não vai te levar para lugar nenhum. Então, assim, por experiência, pela dor que eu passo até hoje, por causa dessa situação, eu quero muito poder ajudar alguém com meu relato, com essa tragédia que aconteceu na minha família, por ter pedido a minha família, né? Meu esposo se foi, minha filha tinha 5 anos, então, assim, foi muito dolorido pra gente e até hoje, é muito difícil lidar com essa situação até hoje, né? Então, assim, a gente nunca pensa que isso pode acontecer com a gente. Então, eu quero, assim, não quero julgar ninguém, eu só quero poder, de alguma forma, ajudar alguém com a minha história. Que a tragédia, ela é real, é uma tragédia anunciada. Se você puder parar, pare de jogar. Então, assim, eu descobri que tem algumas formas aí de bloquear esse jogo. Então, vou até me inteirar mais do assunto e volto aqui depois para explicar. Então, assim, de imediato, eu só quero passar essa experiência trágica da minha vida para vocês e que espero muito que vocês não joguem mais. Eu sei que é tentador, né? Ver que de alguma forma você pode ganhar um dinheiro, mas não, gente. Uma hora vai dar ruim. Então...
Tá aí, gente. Essa então é a enfermeira Raquel Maria de Oliveira Negrão, ela que era esposa desse policial, do Danilo Lopes Negrão, que acabou falecendo aí por conta desse vício em bets. Só para vocês entenderem, ele morre em setembro de 2023 e começa a apostar na Copa do Mundo de 2022. E aí, como ela fala, né, Reis, ele vai atrás até de agiota O que é para muito tentar comum. pagar o negócio. É muito comum. Eu tenho alguns exemplos próximos de pessoas que também passaram por algo parecido, não chegaram a perder a vida, mas eu tenho uma colega que os pais dela venderam a casa para pagar as dívidas do irmão que se enfiou nas bets, assim. Venderam a casa, mais de uma casa, começaram a ficar desesperados porque os cobradores eram aqueles que matavam mesmo. A gente sabe que tem pessoas que vão atrás de você, se você não pagar, vai te matar. Então, Tem agiota não tem agiota bonzinho. bonzinho. Então, infelizmente, é uma coisa séria, porque tem pessoas que começam a jogar como uma diversão e viram um vício antes de perceber. E aí tá já enfiado na merda, né? Lala Fonseca. Paulo, na verdade, ela descreve bem, para muitas pessoas que pensam que a dependência de jogos não é uma doença, a gente está falando do transtorno de jogo, né? Não é só a questão do descontrole com o dinheiro. Cria-se uma dependência comportamental, muito semelhante com a dependência por álcool, cocaína, mas não é uma dependência de substância, né? Mas ela ativa uma recompensa cerebral, ela ativa a nossa dopamina, a expectativa, a adrenalina e a sensação de que cada vez mais eu consigo recuperar esse dinheiro. E aí é o mais perigoso, né? Porque cada vez que a gente ganha minimamente um pouquinho, né? Ou quase ganhar, a sensação de perder e pensar, faltou pouco, eu vou continuar, e isso vai aumentando o quadro. Então, o que ela traz no comportamento dele, o que ele passou, né, ele não consegue parar, e aí a tentativa de cobrir as dívidas só vai aumentando e a pessoa não percebe, ela não consegue deixar a compulsão e deixar o comportamento, ter um controle desta compulsão, tendo a consciência de que aquilo só vai aumentar. Então, assim, gente, é uma doença, faz parte do DSM, isso que a gente pode trazer, que é mais significativo em relação às